Olá, bom dia, bem-vindos à primeira sessão do WordPress Day for E-Commerce na sala Business. E então vamos conversar ao longo dos próximos instantes sobre como chegar à página de produto ideal. E para isso vamos ter o Luís Grave e o Daniel Pereira. Esta primeira sessão é sobre algo que todos nós já verificamos ao longo do tempo, que chegamos a uma página de produto e ela falha-nos por tudo que é local. Procuramos isto e procuramos aquela informação e não há, procuramos onde é que está o botão, também parece que está desaparecido em parte incerta. O Daniel e o Luís são as duas pessoas que vão mostrar-nos o caminho para criar uma página de produto que não apenas seja bonita, daquelas que dá gosto olhar e ver, mas que ajude a converter, que funcione para converter. O Daniel é diretor da Mind CEO, da Daga e da Aveles, é também membro da Forsby Business Council e Google Regional Trainer e é professor em SEO e Estratégia Digital. Quanto ao Luís, é um ex-diretor técnico de uma série de empresas e startups conceituadas. Atualmente é diretor técnico da Aveles e da Mind SEO e é também um adepto do desporto automóvel. Quando não está conectado a um computador, está agarrado a um volante. As vossas boas-vindas para o Daniel Pereira e Luís Grave. Obrigado. Um, dois, som. Olha, aqui não tens noção. Já tenho som. Já? Oh. Ora, eu há pouco eu senti que estávamos a bater poucas palmas. Não estamos com som. Não estamos. É que eu estou com a sensação que não estamos com som. Um, dois, som. Eu tenho som. Ali tem som. Olha, fala lá. Os micros não gostam. Não há gosto por esses micros. O micro não está habituado. Agora já dá. Alô? Eu há pouco achei que batemos poucas palmas. Eu acho que aqui o Pedro José também merece uma salva de palmas. Pronto, assim, para começar, José é Axelos, é com X, não é Avelos. Ok, não faz mal. E nós, por norma, temos um histórico da malta complicar um bocado os nomes. Por exemplo, a Mind SEO disseste bem, mas a Mind SEO já ouvimos coisas como... Já fiquei sem som outra vez, não fiquei? Alô? Um, dois? Não. Vai ser difícil. Eu posso projetar a voz, mas o que eu sei é que estamos a fazer streaming também. Como é que fazemos? Ficamos ali os dois assim encostadinhos. Assim uma coisa mais fofinha. Até resolvermos esta situação desagradável. Sim. Alô? Este é em português. Alô? Vamos ver quanto tempo é que dura. Eu estava a dizer, só aqui para descontrair um bocadinho antes de começarmos, da Mind SEO, pronto, já ouvi coisas como Mãe do Céu. Também já uma vez me perguntaram, pá, onde é que fica a Mãe do Céu? E uma vez perguntaram para o minha ideia. Pronto, nós trazemos aqui o desafio de falar um bocadinho o que é que será a página de produto ideal. Seria expectável nós trazermos bonecos, trazemos poucos e são mínimos, ou seja, não trouxemos nem maquetes, nem protótipos, nem nada. Eu ali o Luís, eu sou honesto, eu já trabalho com o Luís há uns anos. Eu não faço ideia como é que o Luís é num palco. Bom, agora sinto-me um robô. Eu não faço ideia como é que é o Luís num palco, eu sou um bocado mais para o descontraído. Eu na realidade sou um bocado assim na vida toda. E vamos tentar que isto seja uma sessão descontraída. Se tiverem dúvidas e se quiserem interromper, façam-no. Se não for oportuno, eu faço questão que vocês saibam. Ok? Mas se quiserem colocar dúvidas, etc., levantar as mãos, vamos tentar tornar isto uma sessão um bocadinho mais interativa. O Luís ficou aqui com a responsabilidade de trocar os slides. Vamos ver se isso funciona. Vamos ver se isto funciona. Ok, boa. Está a funcionar. Então, ia bem porquê? Não comenta lá, força. O grafismo. O grafismo? O que é aquilo? Aquilo era de um jogo, se não me engano, de Spectrum. Não, aquilo é de um monitor de fósforo.
seja, estamos a falar de monitores muito antigos. E pronto, eu estava a comentar ontem aqui com a equipa que alguns de nós, não sei, mas eu pelo menos eu comecei a trabalhar com WordPress, aquilo ainda se chamava P2. Já vai uns anos, ok? E pronto, vamos lá passar para isto, porquê? Porque precisamente quando o WordPress começou era uma plataforma só de blogs. E eu acho que a coisa que melhor aconteceu foi termos agora uma multitude de plugins, módulos e coisas que podemos fazer com o WordPress, uma delas transformar isto num e-commerce à séria. Eu e o Luís, nós trabalhamos com todo o tipo de plataformas e ultimamente temos chegado à conclusão de sempre que lançamos uma coisa noutra plataforma qualquer, nós dizemos, nós também podemos ter feito isto com o WordPress, com o WooCommerce. Ok? Por isso, força. É verdade. Já aqui andamos eu já aqui ando há uns anos, sou um bocadinho mais velhinho. Aliás, já nos computadores, se calhar, mais cedo que alguns daqui da sala já nasceram. Portanto, é um bocado. Já são muitos anos. E em comércio eletrónico, já estou há 15 anos dedicado ao comércio eletrónico. Então, estas coisas, ainda trabalhei com estas coisas, monitores de fósforo verde e laranja também. Sim, também havia laranja. Portanto, estou a precisar de um café. Aliás, acho que é o nosso slide a seguir. Não, ainda é o título. Este ainda é o título. Ainda é o título. Como chegar à página do produto ideal em 10 passos. Ou seja, nós sabemos que estas coisas são catchy. Se eu disser, tenho aqui 10 dicas, não é? Isto fica mais sexy. Por isso vamos tentar resumir isto em 10 dicas. Mais ou menos. Se calhar são um bocadinho mais que 10. Mais ou menos. Passa lá para o slide seguinte. Pronto. Agora sim. Pronto. Agora sim, todos. Já bebi um café, mas já bebi outro. Vou beber a seguir no final. Sim, vamos andar. O Luís é a representação de não se tem quebra de café, de cafeína, quando nós não paramos de beber café. Exatamente. Okay? É tipo a ressaca. É o meu princípio. Lembrem-se da parte das 10 coisas que nós íamos falar. Eu vou deixar aqui só para poderem tomar nota. Aproveitem para tomar nota. Se quiser tirar uma fotografia, estão à vontade. O slide vai aparecer outra vez. Okay? Nós literalmente poderíamos falar disto tudo. A questão é, pronto, nós escolhemos aqui alguns destes tópicos. Basicamente escolhemos 10. O slide vai aparecer outra vez porque nós, dependendo do tempo, se for flexível, temos abertura para discutir algum destes tópicos. Ou seja, ele vai aparecer outra vez. Se houver tempo, estamos à vontade. Pronto, para não assustar muitas pessoas, vamos andar para a frente. Sim. Pois. Esperemos que vocês não fiquem propriamente assim. O Daniel foi responsável pelos bonecos, como se pode notar. Só para esclarecer. Ok, vamos começar com o GPS da página do produto. Daniel, força. Ora, por acaso estamos trocados de lado, não faz mal. É verdade, assim eu devia estar do lado branco e ele do lado negro da coisa. Mas literalmente, pronto. Já foste. Desligo e ligo? É melhor, não é? Opa, ia acabar por acontecer. Alô? Okay. Então, olha, passa para ali. Estás a ver? Pronto, já está correto. Não está nada. Não, é aqui, é ali. Aqui está ao contrário. É ali. Ora, então, um dos problemas que nós vemos muitas vezes acontecer em páginas de comércio eletrónico. A linguagem não ser propriamente clara ao nível de estrutura, ao nível dos conteúdos em si. Ou seja, nós chegarmos a uma página de comércio eletrónico e temos uma frase muito bonita que na realidade não representa nada acerca do produto ou da empresa. Okay? Isto acontece não só ao nível de conteúdos, ao nível de imagem, o próprio call to action, a ação do botão e, acima de tudo, também não tomar que a estrutura é algo estático e é aquilo que eu quero. Não, nós temos que adaptar sempre a estrutura ao que o utilizador vai demonstrando que percebe ou não. Ok? E assim como é importante para o utilizador saber onde é que está, é importante para os motores de busca ou de pesquisa. Pesquisa. Motores de pesquisa a saberem onde é que estão.
além dos breadcrumbs visíveis e de uma estrutura bem definida, é importante haver schema de breadcrumbs para os motores de pesquisa saberem exatamente o que é que estão a ver na vossa página de produto. Sim, por exemplo, isto é uma das coisas, por exemplo, ao nível de design, nós temos apercebido há muito a tendência ultimamente de retirar os breadcrumbs, ok? O que, na nossa opinião, não faz sentido nenhum, porque ajuda a componente schema. Isto é o meu alarme para eu tomar um antibiótico. Já está. Depois tens de pagar a multa. Por acaso tomei hoje de manhã. E pronto, a nível de design tem havido a tendência de remover breadcrumbs e começar logo com H1, com a imagem e uma pequena descrição, comprar. Não é? Nós temos depois a mania de chamar landing page às páginas focadas em conversão. Qual é a questão? Toda e qualquer página no e-commerce é uma landing page. Então toda e qualquer página no e-commerce deve ser considerada uma página onde a pessoa aterra e depois pode querer navegar no resto do site. Então os breadcrumbs são essenciais, ok? Além disso, temos a questão da estrutura, ou seja, com o schema eu ajudo a dar a entender a estrutura do meu website. Não é só através dos URLs. Sabes mexer no Mac? Sei, eu não gosto, mas sei. Pronto, e basicamente isto, devemos pensar no UX para as pessoas, nos dados estruturados para os robôs e ambas estas coisas funcionam para os dois, ou seja, mais a questão técnica só para robôs, mas toda a estrutura de conteúdos funciona também para indexação. Então lê tu agora. A primeira impressão conta e muito. Consegui ler e tudo. Força. Pronto, ao nível da primeira impressão, pronto, uma das questões é imagem de destaque. Ao nível de imagem de destaque, dependendo do produto, o ideal é nós termos a utilização de produto em contexto. Há muito a moda de termos fotos de produto trazidas dos catálogos em papel, ou seja, removermos o fundo, um fundo branco e ter o produto. É importante termos isto numa questão de gestão de catálogo, mas é muito importante para o utilizador termos a foto do produto em contexto, em utilização. Okay? Isto dependendo da indústria, por exemplo, o Luís na indústria da moda tem muito mais experiência do que eu, mas, por exemplo, na indústria da moda, ultimamente a tendência é colocarmos vídeo da peça em utilização. Porquê? Fluidez de tecidos, por exemplo. Okay? Se estivermos a falar de utensílios de cozinha, é importante eu ter então aquilo num ambiente de fotografia de cozinha e de preferência a cozinhar e com comida bonita lá dentro. Okay? Isto ao nível de fotografia. Título de página igual, ou seja, termos aqui contexto, o nome do produto ser explicativo. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito é as empresas dão nomes aos produtos que são nomes focados na estrutura interna. Não é? E depois ninguém, a não ser as pessoas da empresa, sabem o que é que aquele nome quer dizer. Isto a nível de SEO vale zero. Okay? Isto é a estratégia de conteúdos, de branding, de naming, mas acima de tudo pensem, quando alguém lê um HMS 24, não é? Se calhar não vai saber o que é que aquilo é. Se for uma empresa de transportes, eu associo que 24 deve ser uma entrega urgente porque é em 24 horas. Mas tem que ser eu a tentar descortinar. Idealmente, pensem em nomes de produto que sejam explicativos. Ou seja, o próprio nome na página de produto deve ser explicativa. Headline igual, o call to action deve também transparecer o tipo de ação que é suposto fazer. Nem todos os e-commerce são para venda. E nem sempre o botão de adicionar ao carrinho deve ser comprar ou adicionar ao carrinho. Depende. Okay? Antes de chegar à página do produto, não se esqueçam que há uma primeira impressão antes de lá chegar, que é no motor de pesquisa, como é que o vosso resultado aparece no motor de pesquisa. Portanto, é fundamental o title esteja pensado, a meta description esteja bem pensada e como os motores de pesquisa, nomeadamente o Google, faz o que lhe dá na real gana, lembrem-se de ter a descrição bem estruturada para o snippet que o Google vai mostrar para o vosso produto seja bom. Portanto, não se esqueçam que antes de chegar ao vosso site, as pessoas têm que clicar no link na pesquisa, nomeadamente do Google. A primeira impressão começa antes da página abrir.
E aqui, pronto, pun intended, porquê? Porque temos a primeira impressão do utilizador, mas no Google chamamos a isto de impressões também. Ou seja, não esquecer que os conteúdos que nós temos no site vão alimentar os previews, os snippets do que aparece antes das pessoas entrarem no site. Agora vamos falar do amor aos detalhes. O humor está nos detalhes. Ok. Pronto. Produto em contexto, já falei da questão da fotografia em contexto, mas importante também, por exemplo, o zoom da foto. E o zoom da foto é para o bom e para o mau. Okay? Dependendo do que nós tivermos a vender, é extremamente importante que o utilizador possa ver mais pormenores sobre isso. Okay? Nós apanhamos aqui cenários aqui completamente extremos, que é, ou apanhamos sites em que não é possível fazer um zoom, uma foto, e o utilizador, se quiser ver ao pormenor, não dá. Ou então apanhamos cenários em que é possível fazer um zoom, mas a foto tem 12 megapixels e 8 megas. Ok? Epá, não devemos fazer nem uma coisa nem outra. Isto tem que haver aqui um bocado de bom senso e meio termo. Porquê? É suposto nós agradarmos o utilizador, mas não é necessário imprimir um póster A2 com aquilo. Okay? Além disso, o tempo de carregamento, que nós vamos falar mais à frente, implica muito a questão das fotografias. E aqui é um dos sítios onde por norma há mais descuido. Ou seja, nós temos de definir ali um limite e processo automático de recortar a imagem para uma determinada dimensão e correr algoritmo de otimização. Alguns detalhes técnicos sobre o produto, ou seja, mais uma vez, dependendo do que eu estiver a vender, aquilo que é importante eu ter ao nível técnico deve estar numa ficha, mas também deve ter texto, ou seja, uma descrição contextual. E iconografia, por exemplo, muitas das vezes as empresas não têm iconografia definida. Okay? Um dos mercados onde isto se calhar está mais normalizado será, por exemplo, no imobiliário, em que vocês já estão familiarizados a ver, por exemplo, uma página de um imóvel e vocês sabem que um chuveirinho é o número de casas de banho, subirem uma cama é o número de quartos. É importante que nós pensemos em definições deste género para as descrições. Se elas não existem, criem-nas. Okay? Essa iconografia pode passar a ser elemento da vossa marca, mas é mais fácil do utilizador começar a interpretar a informação e navegar pelo site. Okay? Deixa-me acrescentar na questão do zoom da foto. Lembrem-se de que 70, 80, 90% dos vossos utilizadores usam mobile. Portanto, se fazem um zoom da foto que funciona muito bem em desktop, preocupem-se também que funciona muito bem em mobile. Este ponto acho que Sim. Convém. Agora, falando das coisas que não se vêem, entre aspas, não se vê no site, mas vêem-se no Google, vêem-se nos gestores de pesquisa, que é o esquema de produto. Isto é fundamental, ter o esquema de produto perfeitamente preenchido, com preços, com disponibilidade de produto, com variações, com reviews, para garantir que a apresentação nos resultados do Google está o mais rica possível. Portanto, garantir que o nosso produto se destaque no site. Depois, pronto, uma das questões também aqui a ter em conta, falar a língua do cliente. E eu falo muito no mimimi. Mimimi. As empresas, mimimi, eu fiz isto, eu fiz aquilo, a minha empresa é assim, a minha empresa é assado. Eu nasci na Venezuela, fui criado cá no Norte, eu digo palavrões. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que se calhar não bate ali no código de conduta, estou aqui a olhar de lá para o Zé. Mas é a realidade nua e crua, que é nos milissegundos em que o cliente está a decidir se fica ou não, se faz alguma coisa, desculpem-me o termo, o cliente está-se a cagar se a nossa empresa faz isto ou aquilo ou outro. O cliente tem um problema nas mãos e o contexto que ele deve ter é resolve ou não. Okay? Assim, existem algumas coisas, nós vamos falar sobre elas, a empresa deve dizer algumas coisas sobre a empresa para quebrar ali um bocado o medo e a incerteza, mas acima de tudo, o foco tem que estar nos benefícios. Okay? Isto resolve, sim, como? Okay? Quais são as vantagens? E tecnicamente, eu não quero saber se aquilo mete X ou Y, não quero saber se cabe em algum sítio específico. Okay? Ao nível do texto, pronto, nós devemos tentar ser o mais semânticos possíveis. Ou seja, variação de texto, usar sinónimos,
não entrarmos numa de repetição de keyword, porque é aquilo que nas keywords aparece com maior volume. Okay? Isto também é um dos erros que, ao nível da SEO, pronto, na minha opinião, um erro principiante é há uma keyword que tem muito mais volume do que as outras, então vou só usar aquela keyword. Não, aqui a contextualização semântica conta muito, ou seja, eu devo de usar variáveis e rondar à volta do tema. Por último, a questão dos LLMs, ou seja, nós agora andamos aqui a passar uma fase engraçada, que há muita gente a inventar sobre LLMs. Eu sou da opinião que o que muda é a estratégia, a tática é a mesma. Ainda ontem comecei uma discussão no LinkedIn por causa disso, porque tecnicamente estamos a falar das mesmas coisas e um bom texto serve para as duas. E uma das coisas que eu tenho ouvido falar é temos que trabalhar o schema para os LLMs, não é? Ponto 1, o schema já deve ser trabalhado há mais de 10 anos, okay? Não é de agora. E é para os motores normais, para o Google, Bing, etc. E os LLMs ainda não interpretam schema. Okay? Ou seja, tecnicamente está na documentação das APIs, vocês vão ler a documentação do ChatGPT, ainda não fazem interpretação de schema. Ou seja, terem lá schema para LLMs é só parvo. Okay? Devem tê-lo para Google e porque é importante para tudo o que já existe. Havemos lá chegar em que eles devem interpretar schema nos próximos tempos, mas ainda não estamos lá. Ok, já me roubaste o slide quase todo. Desculpa, pá. Deixa-me acrescentar. Entusiasmei-me. Deixa-me acrescentar um ponto importante que é termos técnicos. Vocês trabalham numa determinada área, o vosso site vende produtos numa determinada área, vocês dominam a terminologia técnica, mas o utilizador final não. Portanto, a parte de sinónimos, vocês chamam aquilo um sistema XPTO, mas o utilizador final chama-lhe um termo mais corriqueiro. Portanto, é importante que a vossa descrição vá buscar os dois termos e faça a ligação entre os dois termos para as pesquisas do Google conseguirem apanhar os dois termos. E antes de avançar, eu posso dar aqui exemplos práticos sobre isso, que é a Zumarina há 20 anos estava com um problema que eu tinha pouco tráfego no site. Porque eles falavam experiências com cetáceos, não falavam propriamente de nadar com golfinhos. Okay? Tem muitos exemplos engraçados deste género, que é, por exemplo, na indústria médica, os médicos falam em patologias, os pacientes falam em doenças. Se falarmos com engenheiros de engenharia mecânica ao nível de testes e etc., eles falam em sistemas de medição de pressão, o comum dos mortais fala em balanças. Okay? Ou seja, há várias coisas deste género em que nós temos que tentar adaptar-nos à linguagem do mercado, que muitas das vezes não é a linguagem que eu e ele falamos, mas toda a gente que nos tenta contratar serviços. Okay? Esqueceste aqui das entidades, que eu acho que é importante. Pronto, a questão das entidades, que é, as entidades já são importantes para o Google há muitos anos, mas agora fala-se muito na questão das entidades por causa dos LLMs, que é, por exemplo, um motor entender que eu sou uma entidade, ou seja, Daniel é uma marca, uma pessoa, uma empresa, como sinais internos e externos, ou seja, contextualização, e eu explicar que sou um profissional desta área. Se eu sou um profissional desta área, suposto eu ter LinkedIn, tem que haver textos. No LinkedIn, se eu digo que sou especialista numa determinada área, tenho que ter estudado numa determinada área, tem que estar no meu conteúdo, ok? Ou seja, todas estas ligações acabam por ser rastreadas e só assim é que eu consigo comprovar que eu de facto posso, porventura, perceber alguma coisa daquilo. E agora deixa-me acrescentar que para a maioria das entidades há schema próprio. Vão ao schema.org e divirtam-se. Cruzem com o schema que os motores de pesquisa, principalmente o Google, suporta. E se calhar vão descobrir algumas coisas interessantes. Pessoa, organização, há um conjunto de esquemas que cobre um conjunto de entidades e que permite enriquecer e fazer esta ligação que o Daniel falava. Daí o texto convence o humano e a estrutura ajuda o algoritmo. Okay? Isto de estrutura ajudar o humano também, mas a pior coisa que nós podemos fazer é fazer textos a achar que estamos a trabalhar para o algoritmo, porque no fim quem paga são os clientes e os clientes são pessoas. Agora vamos falar de performance. Pronto, aqui é fácil de entender que é...
Eu acho que a maioria de nós, tirando ali três pessoas, nós há 10 anos, não há mais alguns, ok? Há 10 anos a maioria de nós já andava cá na web, há 20 anos se calhar nem todos, há 25 menos alguns e há 30 já seria muito complicado, ok? Mas eu sou do tempo em que era normal nós esperarmos 3 minutos para abrir uma página. Okay? Era normalíssimo. E qual é o... Ou mais. Não, se formos para ligar, não, se calhar para irmos à internet. Páginas, texto somente. Não havia imagem. Sim, texto sim. somente. Mas, não, eu ali pessoas a risco. Não, pronto. Eu estou a imaginar o cenário há 10 anos. Se fomos há 25, nós tínhamos primeiro que avisar toda a gente em casa que íamos à internet. Okay? Para ninguém levantar o telefone. Não é? E depois tínhamos ali a sessão que era parecida, a mim fazia-me lembrar o Spectrum, que era, tínhamos ali os 2 minutinhos de ligação e... Pronto, e esperar um bocadinho, pronto, se fomos para aí ainda é mais tempo, ok? Ou seja, era um exercício de paciência, que é uma coisa que não existe nos dias de hoje. Ou seja, nos dias de hoje, vocês pensem um bocadinho o cenário que vocês vinham e para onde vocês vieram, então a gente ficou impaciente, não é? Agora uma página demora 2 segundos, vocês pensam lá, isto não está em condições, isto não funciona, não é? 2 segundos, eu não posso, vou mas encomendar um Uber, ok? E pronto, é a realidade que nós temos, tem que ser tudo muito rápido e isto não é só para o utilizador, é acima de tudo também para ranqueamento, ou seja, a velocidade conta e conta muito. E depois também temos uma coisa que é os saltos visuais, ou seja, o Luís já vai falar disso, mas para o utilizador é extremamente frustrante quando nós temos, por exemplo, uma situação que é relativamente simples, que é uma página que tem uma imagem. A imagem pode ser um bocadinho pesada e ela não tem as dimensões, ou seja, a altura e a largura definida em pixels. Logo não reserva espaço no HTML. E o que acontece? Quando nós carregamos a página, não há lá espaço nenhum, a imagem carrega, então vai carregando, preserva o espaço e empurra todos os conteúdos para baixo. E vocês, neste interregno, vão e iam clicar ali, isto é tipo milissegundos, imaginem em câmara lenta, vão clicar uma coisa e aquela coisa, e carrega a imagem e aquela coisa desaparece, e vocês vão clicar e quando clicam, afinal, clicam na imagem vão para outro sítio. Ok? Isto é extremamente frustrante. Tecnicamente, isto entra nos Core Web Vitals. Exatamente. Isto entra nos Core Web Vitals. São fundamentais para perceber a velocidade da nossa página, onde é que a nossa página tem problemas, principalmente de velocidade. Acrescentando o que o Daniel disse, numa empresa que eu trabalhei, fizemos um teste AB em que atrasámos 1 segundo o carregamento da página de produto e perdemos aproximadamente entre 5% a 10% das vendas nesses dias para aquele teste. Portanto, compressão de imagens, garantir que tudo pode ser otimizado e, mais uma vez, não se esqueçam, otimizar para mobile. A maioria dos vossos visitantes estão em mobile, não estão em desktop. E o Google já é mobile first há uns 10 anos. Não é de agora. Uns 15. 15? Pronto, e a beleza da velocidade está nos bastidores. E aqui mais uma vez para a Nintendo, porque para mim bastidores, quando se fala não é teatro, estamos a falar de racks de servidores, ok? A confiança deve ser visível e invisível. Aqui temos questões como, por exemplo, avaliações de compradores, que é aquela coisa, muitas vezes, quando falamos com clientes, tens que pedir testemunhos, tens que pedir opinião. Trabalho. Tem de ser, ok? Se tivermos Google Reviews ou um Trustpilot ou outra coisa qualquer, é o ideal, até porque isso depois também indiretamente ajuda no ranking. Selos e certificações, se existirem selos da indústria, certificações da indústria, ótimo, ok? E depois, ao nível de sistemas de pagamento, transportador, coloquem tudo, coloquem logótipos, isto passa alguma credibilidade e especialmente quando estamos no início de uma operação de comércio eletrónico, nós necessitamos sinais reconhecidos para que as pessoas saibam que, ok, isto não é uma coisa em que eu vou pagar e se calhar nunca vejo o produto. Do lado técnico, HTTPS, logo para começar, por incrível que pareça, estamos em 2025 e ainda há sites HTTP.
é incrível. Ou então a puxar elementos mixed content, ou seja, há uma tentar. página ou uma coisa qualquer. Tá, HTTP. E os dados estruturados também passam esta confiança para os motores de pesquisa. E aqui, acima de tudo, pronto, a componente de credibilidade pode e deve começar nas questões técnicas. Depois, o caminho até ao carrinho, ou a jornada. Uma mensagem única e clara de conversão. Okay? Isto porque há muitas vezes aqui uma ideia de eu vou colocar vários CTA. Não, o CTA deve ser só um. Um único CTA em todo lado. E isto há diferentes modelos de e-commerce, mas o mais errado que nós podemos ter é 2 CTAs diferentes numa página. Isto é tipo ir ao restaurante e ter uma carta com 60 pratos. Okay? Nós não sabemos o que é que vamos escolher, então vou para um lado ou vou para o outro. Okay? O CTA é isto. Se não queres, tem ali umas zonas para fugir para outro sítio. Mas idealmente, é isto que tu queres. Depois, o botão de carrinho não deve ser uma realidade abstrata e quadrada. Às vezes uma mudança na cor, 2 pixels no tamanho do botão ou coisas deste género podem fazer muita diferença, e nisto o Luís tem muita experiência. É verdade. Os testes AB permitem medir esse tipo de diferenças e podem trazer grandes diferenças em termos de conversão da página. Já tive várias equipas a trabalhar para mim, eram 4 equipas, que se dedicavam exclusivamente a escrever código para testes AB para o checkout de um site. E acreditem, compensa. Porque fazem-se 1, 2, 3, 4 testes e de repente descobre-se que, alterando o posicionamento do botão, mudando a cor e mudando o texto, ao fim do dia converte-se mais 10, 20, 30%. Depois, também aqui na minha parte, tracking. Tracking é fundamental. Já agora, recomendo-vos que comecem a pensar em tracking server-side, porque estamos a caminhar numa direção em que cada vez é mais difícil o tracking passar. Para começar, temos as questões do RGPD, do consentimento, e depois temos a própria Apple a cortar tracking. Portanto, os adblockers, que agora também é default. Adblockers também. Portanto, comecem a pensar em tracking server-side. Estes dados de tracking são fundamentais para as vossas campanhas e para remarketing. Isto estatisticamente, para fundamentar um bocadinho isto, que eu acho que é importante. Uma mudança, por exemplo, de tracking normal para um tracking server-side pode melhorar o vosso modelo de atribuição em 50% para 85%. Ou seja, 50% neste momento é o standard. Vocês não sabem metade da vossa atribuição. Okay? E o modelo pode ser passado para um 85% com tracking server-side. E daqui, pronto, cada clique conta, literalmente. Ou seja, mesmo contarmos os cliques, clique a clique, e se pudermos fazer um fluxo de cliques, isto é espetacular. Depois, ecos do produto no website e em toda a web. Isto ao nível de incentivar a partilha. Incentivar a partilha é uma coisa tão parva como meter botões de partilha e meter um texto a dizer gostou, partilhe. Não é? Se eu tiver isto, as pessoas pode ser que partilhem. Se não tiverem, as pessoas não partilham. Depois, recomendações. Podermos ter as recomendações dos produtos, os reviews dos produtos, incentivar a fazer, incentivar a partilharmos através de recomendações, a associação a produtos relacionados, ou seja, o típico que nós chamamos de cross-sell e o upsell, páginas, categorias e etiquetas bem trabalhadas, que é uma coisa que, por exemplo, no WooCommerce, muitas vezes as pessoas esquecem-se quando metem uma etiqueta ou uma categoria nova, ele automaticamente cria a página, mas o utilizador tem que ir lá melhorar a página, ou seja, isso não acontece automaticamente. Uma coisa tão simples como a descrição da página, ok? Temos que ser nós a ir lá otimizar a página. E as taxonomias têm que estar bem trabalhadas. Sim. Além disso, toda a marcação de Open Graph e Twitter Cards para garantirem que a partilha aparece visual e não aparece um simples link nas redes sociais. O produto vir para além da sua própria. Depois, ao nível de personalização, pronto, aqui é importante nós termos plataformas paralelas para poder, por exemplo, fazer profiling. Ou seja, para isto temos de ter plataformas ao lado.
assim como temos plataformas para fazer pesquisa inteligente, que é uma das coisas que pode melhorar muito a performance de uma loja, é permitir que o utilizador encontre melhor aquilo que tem para encontrar. As secções de cross-sell e upsell terem recomendação baseada em dados, ok? Isto é o quê, Luís? Isto é o quê? Isto é ter dados reais do comportamento do utilizador. Isto não é muito comum ter cross-sell e upsell com recomendações personalizadas. Há empresas no mercado que oferecem ferramentas destas, em que as recomendações são personalizadas pelo comportamento e baseadas no comportamento daquele utilizador em particular. E acreditem, isto faz uma diferença muito grande em termos de conversão. Tem empresas pequenas, pode fazer um bocadinho e pode não compensar o custo da plataforma. Mas, por exemplo, às vezes quando começámos aqui com o Luís, ele diz que fez um teste AB e aquilo no fim do ano foi uma diferença de 30 milhões, isso já é muito questionável se eu devo fazer uma coisa destas ou não. O utilizador sente-se visto e o site aprende. E para terminar, pronto, a página de facto, a página perfeita não existe, mas nós podemos tentar aproximar. Daí, sim, testes AB, e não é testes AB, é teste ABN, ou seja, isto nunca termina, é sempre testar em cima de teste, em cima de teste, em cima de teste, em cima de teste. Uma das coisas também podemos ter é o feedback visual, ferramentas por exemplo, como o Hotjar ou Microsoft Clarity, que vos permitem ter uma noção do que o utilizador anda lá a fazer. Okay? E análise de fluxos e microinterações. Do lado técnico, a monitorização contínua da plataforma. Não imaginam o monte de lojas online que eu já telefonei para o dono a avisar que a loja online não conseguia vender, ou os métodos de pagamento não estavam disponíveis, ou o checkout rebentava, ou o adicionar ao carrinho não funcionava. Portanto, monitorização contínua, portanto, saber o que é que está bem e o que é que está mal. A página ideal 1, o que se vê, o que se otimiza, seja isto tudo visível ou não. E perguntam vocês, é só isso? É isso. Não! É? De facto, lá está. Outra vez. De facto, voltamos ao princípio e de facto é assim, isto não é um cenário estanque, cada caso é um caso, isto não existem mesmo fórmulas mágicas, nem planos, nem nada. É uma questão de adaptarmos ao que é que conseguimos fazer e pensarmos mesmo que nunca vai estar otimizado. Nunca. Isto é mesmo uma questão constante. Por isso, obrigado. Assim podem usar para fazer perguntas. Ora, lá está. Obrigado, Luís, Daniel. Ora, olhando para o relógio, temos apenas 2 minutinhos para uma fase de perguntas e respostas. Tendo em conta o nosso sucesso com os microfones, não há assim muito espaço para transportarmos. Temos microfone. Ok, parece que afinal temos microfone para fazer questões. Alguém tem uma, 2 perguntas muito rápidas? Peço-vos perguntas rápidas, se tiverem, para questões que também devem, por preferência, ser rápidas. Ok? Não? Então eu tenho uma questão para um de vocês ou para os dois, entendam-se nessa matéria. E a minha questão tem a ver com o seguinte. Vocês fazem aqui uma promessa, que é uma página de produto perfeita nunca está pronta, está sempre em mutação, está sempre a serem realizados testes, os tais N testes que têm que estar sempre em permanência. Mas para chegarmos àquele ponto em que fazemos a diferença dos 30 milhões, tendo em consideração a dimensão dos projetos, obviamente, qual é esse momento em que nós podemos dizer, epá, agora não mexas? Nunca. Respondeu à tua pergunta? Sim, perfeitamente. E uma outra questão que tenho é qual é a dimensão de uma página de produto perfeita em termos de, digamos, scroll? Em termos de scroll, lá está, vai depender sempre do tipo de indústria. Por exemplo, se nós tivermos uma loja ou um produto, uma família, estejamos numa indústria que é muito visual, tu podes ter uma página de produto que é 90% galeria de fotos.
ok? E ela vai funcionar na mesma. E tu podes ter um scroll com 20 fotografias e que do lado direito temos estático, características e o botão de comprar, e tu podes ter scroll em que, se o utilizador quiser, está há 1 minuto a fazer scroll. Mas isso em mobile? Em mobile vai depender, porque se tiveres o botão de comprar sempre fixo, a pessoa, quando achar que é suficiente, ela para. Okay? Pior é o contrário, eu quero mais informação e tu não dás. Qual é a quantia ideal? É medir, é testar. Eu não te consigo dizer, olha, mete 3000 pixels de altura. Não, testas, metes ali, metes mais, metes menos, o que é que funciona melhor? E vai gerindo e vai cortando. Agora, para isso, agora tenho o meu outro alarme a tocar. Este era para saber que estava parado. É mesmo uma questão de medir, porque não existem realidades factuais e não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Daniel, Luís, obrigado. Obrigado a ambos. E agora segue-se um